1 Samuel 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, Davi é uma personagem muito conhecido por todos nós. Nós temos o Saltério na Bíblia, o livro dos Salmos, aonde a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E ele é muito conhecido por haver escrito os salmos. Também Davi é muito conhecido porque nós conhecemos a sua história, em que ele foi ungido acima dos irmãos dele, e os irmãos dele eram mais velhos do que ele. Samuel, o profeta do Senhor, o ungiu, e Davi se tornou o segundo rei de Israel. Também conhecemos Davi porque Jesus, o nosso Senhor, é chamado o Filho de Davi, aquele que nasceu na descendência humana de Davi. Tanto é que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Davi sempre aparece. Vocês lembram daquele cego que em Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Pois bem, Davi ele era um homem muito conhecido do povo de Israel e também é conhecido aqui da igreja. Agora, antes de Davi se tornar conhecido, ele passou por maus bocados, irmãos. Ele teve uma história difícil, muito difícil, porque ele recebeu a unção do Senhor, o Espírito do Senhor passou a se apossar de Davi, e Saul, que era o rei de Israel, ficava com muita inveja de Davi, porque todas as pelejas em que Davi ele entrava, saía vitorioso. Saul não, Saul entrava em algumas pelejas e os filisteus ficavam vitoriosos. Davi entrava em pelejas e saía vitorioso. Saul entrava em pelejas e algumas ele saía derrotado. Por isso ele percebeu que Davi poderia se transformar no próximo rei de Israel, e isso ameaçava a coroa dele. Por causa disso ele começou a perseguir Davi. Davi era perseguido de lugar em lugar, de casa em casa. Chegou ao ponto em que Davi teve que fugir das terras onde ele habitava e foi morar numa caverna, chamada a Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, porque Adulão era o dono de uma propriedade. E nessa propriedade de Adulão haviam as cavernas de Adulão. E Davi, ele começou a receber para morar junto com ele homens que também estavam amargurados de espírito, tristes de espírito, desgostosos da vida. E estes homens eles foram se formando um batalhão ao lado de Davi. Esse batalhão depois ficou conhecido como os valentes de Davi. Davi tinha 30 homens valentes que sempre estavam com ele, e dentre os 30 homens haviam 10 homens que eram mais valentes do que os 30, e haviam 3 homens que eram mais valentes do que os 10. Davi com estes homens, eles andavam de cidade em cidade fugindo de Saul e lutando contra os filisteus. Então, no texto que nós lemos aqui nessa noite, capítulo de número 23, está escrito no primeiro versículo: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. O que é Keila? Keila era uma cidade.
havia uma cidade chamada Keila, como aqui é a cidade de Bandeirantes, e ali é a cidade de Itamaracá, e um pouquinho mais acolá é a cidade de Cambará, e assim por diante. Havia uma cidade chamada Keila, e chegou uma notícia para Davi: Davi, os filisteus, que são os teus inimigos, estão saqueando a cidade de Keila e estão invadindo as eiras. O que era a eira? A eira, ela era um círculo muito grande, onde os judeus, eles jogavam o trigo, e eles ali, naquele trigo, eles pegavam e batiam no trigo para separar a palha do trigo. Isso eram as eiras. Chegou a notícia até Davi: escuta, Davi, os teus inimigos, os filisteus, estão invadindo a cidade de Keila e estão tomando o trigo do povo de Keila. Uma péssima notícia, uma má notícia. E nós que moramos aqui na cidade de Bandeirantes, ou melhor, vocês que moram aqui, outros que moram em Itamaracá, outros que moram em Santa Mariana, sempre ouvem as notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Escuta as notícias de São Paulo, as notícias de Campinas, as notícias do Rio de Janeiro, as notícias de Brasília. São notícias ruins, e quando chega uma notícia ruim para nós, a gente pensa o seguinte: Deus me livre, né? Ainda bem que esse problema está para lá e esse problema não está para cá. Acontece que Davi não era dessa natureza, de saber que estava acontecendo um problema numa cidade, que era uma cidade dentro do país dele, que o país dele chamava-se Israel, e deixa para lá. Não quero deixar para lá não, eu quero me envolver no problema, mas eu não quero me envolver em qualquer problema, porque problema é o que não falta, não é verdade? Se eu perguntar para o irmão Luiz, ele tem problema. Se eu perguntar para minha sogra Maria, ela tem problema. Se eu perguntar para o Nelito, ele tem problema. Se eu perguntar para o dirigente do culto, ele tem problema. Se eu perguntar para o nosso irmão cooperador, ele tem problema. Qualquer pessoa aqui tem problema. Essa jovem tem problema, essa senhora tem problema. Quer dizer que todo mundo tem problema. Se eu perguntar, vocês vão me contar o problema. Agora, antes de eu entrar e dizer, eu vou ajudar você a resolver o seu problema, Davi, ele foi consultar ao Senhor. Tem muito crente hoje em dia que tem um bom coração, tem uma boa vontade, se ele puder, ele vai ajudar, mas Deus manda falar para você nessa noite o seguinte: antes de você sair ajudando mundos e fundos, você precisa consultar ao Senhor, buscar a direção do Senhor, porque tem problema que veio na vida da pessoa, porque a pessoa se envolveu no problema, foi ela que procurou, e ela é uma pessoa problemática, ela é problemática e ela traz problemas, ela é problemática e a família dela é problemática, aonde a família dela está também existem problemas, e tem muito crente enrolado hoje em dia, porque ele tem um bom coração, uma boa vontade, quer ajudar o mundo e o fundo, mas ele se envolve no problema dos outros, e ele não consegue resolver o problema dos outros, e ainda traz problema para dentro de casa. Deus começou a falar com você, Deus conhece o seu coração, sabe que você tem boa vontade, tem boa direção, mas é preciso consultar ao Senhor se você vai conseguir ter recursos e condições de ajudar quem você precisa ajudar e ainda se manter de pé. Porque problema é o que não falta. Aqui está a cidade de Bandeirantes. Quantos problemas não tem aqui? Já pensou se você pudesse resolver os problemas dessa cidade? Ou da cidade vizinha? Ou nem toda a cidade, mas de algumas famílias, alguns parentes? Como seria bom, não é verdade? Só que tem pessoa que procura problema com as próprias mãos e é uma pessoa problemática. E você começa a se envolver com ela e você fica problemático também. Você pode estar perguntando: Senhor, o que é que eu vim fazer aqui nesta noite, além de adorar ao Senhor? Veio receber a palavra de Deus, e Deus está dizendo para você o seguinte: busca a minha direção, busca a minha orientação, busca a minha palavra, busca o meu Espírito, para você não ficar se envolvendo em problemas alheios e a tua vida ficar mais problemática ainda. Às vezes você para de dormir, você não dorme, não é por causa dos problemas da sua casa, você não dorme por causa dos problemas da casa A, da casa B. Na verdade, cada um tem os seus problemas, e você só pode ajudar quando os recursos vierem. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que nos desembaraçar, meus irmãos. O apóstolo Paulo falou o seguinte para nós: nenhum soldado que milita pode se embaraçar com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo disse: Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida.
Você tem que se desembaraçar. Sabe como que nós crentes temos que resolver? Nós crentes temos que viver? Nós temos que viver o seguinte, de acordo com as palavras de Jesus: basta a cada dia o seu mal. O sol se levantou. O que é que dá para mim fazer hoje? Vai lá e resolve hoje. Não adia para amanhã e não deixa para amanhã. Não traga problemas para a vida, não leve problemas para o outro e não leve problemas para o dia seguinte. Resolve hoje. Nós temos que andar desembaraçados, meus irmãos. Desembaraçados. Olha só quem está perseguindo Davi: Saul. Olha quem está perseguindo Davi: os filisteus. E Davi tem onde morar? Davi não tem onde morar. Ele já tem um problema enorme na vida dele. Está sendo perseguido por Saul, está sendo perseguido pelos filisteus, não tem onde morar. Então ele já tem muitos problemas para administrar, mas chegou mais um na mão dele. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Se chegou na sua mão, talvez você possa resolver, mas antes de você se intrometer e dizer eu vou resolver porque eu sei como fazer isso, busque ao Senhor, se orienta com o Senhor, para a tua vida ficar mais leve, para você ficar mais leve, ficar mais tranquilo, sorrir um pouco mais, descansar um pouco mais, ser um pouco mais tranquilo. Deus está falando com você nessa noite. Receba a palavra em nome do Senhor Jesus. Receba a palavra, porque Deus está te ensinando e vai te dar estratégia para você resolver primeiramente os seus problemas. Glória a Deus. Porque eu conheço gente que gosta de resolver o problema dos outros, mas ele não resolve o problema dele. E aí, dá para ser feliz? Não dá para ser feliz dessa maneira. Ajuda A, ajuda B, mas quem te ajuda? Ninguém te ajuda. Então Davi, antes de se envolver no problema, ele vai buscar ao Senhor. Versículo de número 2: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. Olha que oração bonita que Davi fez. Olha, eu só vou me envolver nesse problema se for para vencer os filisteus. Se for para ficar empatado, eu já não vou. Se for para eu ser derrotado, muito menos. Então ele já faz a oração assertiva. A oração assertiva é o seguinte: Senhor, irei eu e ferirei aos filisteus. Ele não orou assim: Senhor, irei eu e combaterei os filisteus. Ele não orou assim: Senhor, vou dar um susto nos filisteus. Ele não orou assim. Ele orou: Senhor, eu vou resolver esse problema. O Senhor vai me dar condições de resolver esse problema. Se o Senhor me der, eu vou. Mas se o Senhor não me der, eu não vou. Glória a Deus. Temos que ser práticos. Ficar desembaraçado não adianta tentar abraçar o mundo, porque você não tem braço suficiente para suportar o peso do mundo. Cuida do seu lar, cuida do seu dia a dia, cuida da sua família, cuida da sua saúde, cuida da tua carreira, cuida da tua profissão, cuida da tua igreja, cuida do teu filho, cuida do dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E na hora de orar, já ora assim: Senhor, eu vou resolver. Eu indo lá, vai resolver, Senhor? Mas ora assim mesmo: se eu for lá, vai resolver? Vai fazer diferença? Ah, não vai fazer muita diferença, então eu não vou. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma rede para dormir. Vou dormir na minha rede. Sabe que não é pecado você descansar? Se Deus não mandar você ir, não é pecado nenhum. Agora, se o Senhor disser pode ir, então se levanta, porque não dá para ficar na rede não. Tem que pegar escudo, tem que pegar espada, tem que pegar capacete, tem que orar, tem que jejuar, tem que pegar a Bíblia, tem que aprender a cantar, tem que visitar, tem que evangelizar, tem que ir na Santa Casa, tem que ir na casa do primo. Enfim, se Deus mandar, vai. Mas se Deus não mandar, fica na tua rede. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele consultou ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Davi não perguntou se ele ia livrar Keila. Ele perguntou se ele ia ferir os filisteus. Porque quando você ora, irmã, você ora mais ou menos assim, 1, 2 passos, é o máximo que a gente consegue fazer. É uma espécie de oração de prevenção. Mas quando Deus fala com você, além dele falar A, ele ainda fala B.
Se você ora na direção de Deus, você está entendendo a palavra? Se você ora, quando você começa a orar, porque muitas vezes a gente fala, eu nem sei o que eu vou orar, então faz o seguinte, começa a orar sem saber o que você vai fazer, porque aí Deus vai te dando palavra, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai te dando inteligência, Deus vai te dando graça, Deus vai te dando virtude. Muitas vezes você não sabe o que orar, dobra o joelho e começa a dizer, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu estou com um problema com meu filho, Senhor, eu estou com um problema com o meu marido, Senhor, eu estou com um problema com a minha saúde, a minha diabetes, Senhor, está ficando descontrolada, a minha pressão, Senhor, não está muito bem, eu estou tendo uma dor de cabeça meio estranha. Começa a orar meio sem saber, e Deus vai te levando na oração, e vai falando coisas com você na oração, te dando visão, revelação, unção, graça, iluminação. Como é bom receber a palavra de Deus na oração. Agora você está recebendo a palavra de Deus na pregação, mas quem tem comunhão com Deus recebe a palavra na oração também. Aleluia! Glorifique ao Senhor. Deus está falando contigo. Eu quero ter palavra contigo na sua oração. Aleluia! Ele não perguntou, Senhor, eu livrarei a Keila? Não, ele perguntou, Senhor, eu ferirei os filisteus? E Deus falou, além de ferir os filisteus, você ainda vai livrar Keila. Deus tem boas coisas para você, Deus tem grandes coisas para você. Ele vai te honrar, vai te abençoar, vai te prosperar, vai te dar infinitamente mais, além daquilo que você pediu ou pensou. Você crê? Você crê? Receba então em nome do Senhor Jesus. Você que crê, receba em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele não pediu um livramento, ele pediu só para ferir. E a mesma coisa é você. Senhor, eu estou pedindo uma porta de emprego para mim poder pagar as minhas dívidas. E Deus fala, eu vou te dar uma porta de emprego, vai pagar as suas dívidas, vai poder ainda fazer outras coisas e prosperar e crescer na empresa. Senhor, eu queria fazer uma faculdade, por causa que essa faculdade é o seguinte, talvez eu vou ter uma profissão. Vai ter a sua faculdade, vai ter uma profissão e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor, eu queria cantar um hino de vez em quando. Abre uma oportunidade para mim. Vai abrir a oportunidade, vai cantar um hino, vai cantar 2 hinos, vai abençoar o povo. Esse é Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele disse para o Davi, você não vai só ferir os filisteus, não, você vai livrar Keila também. Aleluia, Jesus. Porém, aí sempre tem um porém, meus irmãos. Por causa que Davi, ele não era sozinho. Nem você é sozinho. É você e sua casa, é você e sua família, é você e seus irmãos, é você e seu marido, é você e seus filhos. Então você, quando está lá em comunhão com Deus, aqui na igreja, você fala, Deus falou comigo, eu estou cheio de fé, eu creio na palavra. Mas depois você volta para casa. Aí quando você volta para casa, você fala a palavra que você recebeu na igreja, você fala para o seu filho. Chega lá, você conta para alguém que mora com você, sua irmã, se é alguém que mora com você. Aí quando você conta a palavra que Deus falou com você, tem um porém. Tem um porém. Davi chegou lá e falou, escuta, Keila foi invadida, os filisteus estão tomando conta. Eu busquei ao Senhor e o Senhor disse que eu tenho que ir. Aí a Bíblia diz, porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que estamos morrendo de medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Olha a palavra de desânimo, ó. O homem foi, buscou a Deus, Deus falou que ia dar vitória, ele chegou em casa e contou o que Deus tinha falado com ele. Aí os companheiros falaram o seguinte, Davi, tira isso da cabeça, rapaz. Se a gente já corre perigo ficando aqui escondido dentro das cavernas, quanto mais quando a gente colocar a cara lá fora, vão matar a gente de qualquer jeito. Nós estamos morrendo de medo. Não inventa esse negócio não, fica na sua. Quantas vezes Deus coloca uma palavra no seu coração, um projeto no seu coração, Ele fala diretamente com você, faça dessa maneira, vai por esse caminho, faça assim como eu estou te mandando. Aí lá chega você, todo alegre e contente, e conta para alguém, e alguém fala, ixi, aqui não dá nada não, meu. Um já tentou, já fechou, o outro já tentou,
foi à falência, o outro já tentou sair tomando o seu papo, o outro já tentou bater o carro. Aí começa a vir os maus agouros, porque tem gente que nunca experimenta a vitória. Sabe por que não experimenta a vitória? Porque não crê em Deus, não confia em Deus, não investe no reino, não avança, e por isso fica acumulando derrota daqui, derrota de lá. Aí você ainda vai conversar com ele e ele fala: ei, não adianta, meu, quanta gente já tentou. Em nome do Senhor Jesus, toma cuidado, já foi dito aqui nessa noite, com quem você está contando as coisas, não foi? Quem estava ligado no culto percebeu. A irmã disse: nós temos que tomar cuidado para quem que nós contamos as coisas, porque tem gente que não está preparado para receber aquilo que você está recebendo. Aí veio aquele choque em cima de Davi. Era o único que acreditava que ele podia ir contra os filisteus. O único. Aí os companheiros deram um passo atrás. E como é ruim, meu amigo, quando você está empolgado, envolvido, contente, que você quer dar um passo à frente e a turma te puxa para trás. Mas como é difícil, irmão Luiz. Você quer prosperar, você quer avançar, você quer construir, você quer glorificar a Deus, e a turma do contra está te puxando para trás. Rapaz do céu, é uma contracorrenteza. O que é que você vai fazer? Porque você foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: pode investir, que eu estou com você. Eu tenho um irmão lá em São Paulo, irmão de igreja. Ele conta o testemunho dele para mim, por causa que ele era do crime. E ele era do crime, depois ele veio para a igreja, veio para a igreja, se casou. Mas aí ele estava trabalhando naquele dia a dia, naquele perrengue, ganhando um salário e aquele negócio todo. Aí ele conta para mim o testemunho dele, que um dia deu uma loucura na cabeça dele. Ele disse o seguinte: eu vou montar uma empresa para mim. Sem estudo, não tinha terminado ainda nem o fundamental, nem o ensino médio, e queria ser um empresário. Dá para pensar num negócio desse? Você não terminou nem os estudos ainda, quer ser empresário, rapaz? Vai trabalhar, vai levantar cedo, vai bater cartão. E ele pensou consigo mesmo: não, se eu montar um negócio para mim, vai dar certo sim. E ele se intrometeu no meio dos empresários lá, foi montando um negócio, conseguiu alugar um galpão lá, encheu de mercadoria, começou a levantar 6 horas da manhã e começou a dormir 9 horas, 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora. Se você for lá em São Paulo hoje, vai conhecer. Ele é presbítero na casa do Senhor. E aí ele falou: pastor Rogério, eu quero que você vá lá no meu negócio lá, para abençoar, por causa que eu estou mudando de negócio. Eu tinha uma porta, agora eu estou saindo de lá, eu estou com 2 lojas, e o dia que você quiser, eu te empresto a chave da minha casa. Você pode ir lá na praia lá e ficar lá o fim de semana no caminho com a sua família, porque ele comprou. O que isso significa? Se ele estivesse esperando a turma do contra, ele nunca conseguiria sair daquilo que ele estava pensando. Eu estou falando materialmente, mas aí você pega a sua parte. Deus já tem falado com você há muito tempo que Deus quer te levantar, te fazer uma bênção, te prosperar, mas é necessário que você consulte o Senhor, e agora vai ter que se revestir. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aí você pensa o seguinte: quase que eu fiquei em casa hoje. Ou quase, graças a Deus, não ganhou, porque o quase ficou em casa e você veio, graças a Deus, está recebendo a palavra. Amém? Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Por causa, uma coisa é você conversar com os homens, outra coisa é você conversar com Deus. Os homens só ouvem o que você diz, mas Deus, ele ouve o coração. Se você ficou com a palavra negativa, você não vai vencer, não vai prosperar, não vai avançar, porque o povo negativo está tomando conta do mundo. Lá vai Davi, voltou a consultar ao Senhor. Será que Deus não mudou de ideia? Será que esses homens aqui não estão com a razão? Porque o pessoal, quando quer desanimar a gente, eles usam a lógica, sabia? Aquele pessoal do contra, eles usam a lógica. A lógica significa o seguinte: 1 tentou, não conseguiu, 2 tentou, não conseguiu, 3 tentou, não conseguiu. Não vai ser com você. Ixi, rapaz, todo mundo que cavou aqui, ninguém conseguiu achar água. Só não vai ser você que tem a estrela na testa. Aí você fala: vai com estrela ou sem estrela, eu vou cavar nesse lugar aqui mesmo. Aí ele voltou a consultar ao Senhor. Será que Deus mudou de ideia? Aí Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta. Olha só, já mudou o tom. Levanta, rapaz. Está ainda conversando com esse pessoal aí? Levanta, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Não,
Ele tinha mais 30 homens com ele, e Deus poderia ter dito o seguinte: levanta você e seus homens, e eu dou os filisteus na vossa mão. Mas Deus percebeu que o único que tinha fé era Davi. Aí Deus falou o seguinte: rapaz, levanta logo, desce lá em Keila, porque eu estou entregando os filisteus na tua mão. É você que crê, é você que necessita, é com você que Deus está falando, você que é o arrimo de família, você que é a coluna naquela casa, é contigo que está aqui nessa noite, é na tua mão que Deus vai entregar a chave da vitória que você necessita para virar a história. A chave de coluna, glória a Deus, é na tua mão. Eita, que bênção! Aí Davi não quis nem saber mais, não foi mais consultar os homens, não. Ele mesmo, quando o pessoal pensou que não, ele tinha mais ou menos a minha altura, 1,70 m e alguma coisa. Quando pensa que não, está Davi colocando a armadura, colocando a espada, colocando o capacete, montando no cavalo. Quando o pessoal pensou que não, já estava Davi indo embora. E aí os valentões falaram o seguinte: aonde você vai, Davi? Rapaz, fica para trás aí que eu vou conquistar Keila. Pera que nós vamos também. Porque a turma do contra é o seguinte: eles não fazem e querem desanimar, mas se você começar a fazer, eles vão atrás de você. É verdade, guarda essa palavra no seu coração. Quando Deus permitir que eu voltar aqui, você conta o testemunho, porque Deus está falando com você. O pessoal diz que não dá, mas na hora que você começar a fazer, que a água começar a sair do poço, que as coisas começarem a acontecer, que almas forem salvas, que a família for transformada, você vai ver a mesma pessoa que estava falando contra, se levantando para poder te ajudar, para te apoiar, para falar bem, para dar testemunho. Olha, eu não sabia não, mas aí agora eu estou contigo, vamos junto, glória a Deus. Aleluia! Nós somos chamados para isso, meus irmãos, para pelejar, para lutar e para acreditar em nome de Jesus. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, porque os filisteus não estavam esperando, meus irmãos. A Bíblia diz que Davi se levantou, os homens foram junto com eles e pelejou contra os filisteus. Pelejou, depois que venceu, aí a Bíblia diz: tomou o gado, começou a despojar. Olha que vergonha! Olha só que vergonha, além de vencer os filisteus, tomou o gado que eles tinham. Sabe o que significa? Você creu, você avançou, você pelejou e o despojo de guerra é seu. Tem muita bênção em teu nome que está sendo tomado lá fora. Se levanta e avança em nome de Jesus. Vai vir aquilo que você nem imaginava, aquilo que você não pensava, mas Deus quer ver você dar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo. Vai em direção ao projeto, vai em direção ao sonho, vai em direção à palavra, vai em direção à vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Davi não foi lá para buscar gado, Davi foi lá para pelejar contra o filisteu, mas os filisteus queimou o chão e o gado ficou para trás. Você está entendendo a palavra? Tem bênção de Deus reservada para você nessa terra ainda. Eita, tem bênção do Senhor reservada para ti nessa terra, mas é para você. Glória a Deus. Ele pegou aquele gado, aquele monte de gado, e era boi de corte, entendeu? Cordeiro de corte, mas era muito gado. Meu Deus, teu nome é grande, Jesus, aleluia. E a Bíblia diz: e fez grande estrago entre os filisteus. Sabe o que é grande estrago? O prejuízo ficou para o diabo, não para você. Você foi levantado por Deus para causar um grande estrago no inferno, para dar prejuízo para Satanás, e não para tomar prejuízo. Mas tem que ficar firme, tem que ficar de pé, tem que acreditar, tem que avançar. Alguém tem que dizer: olha, o estrago foi grande. Como que é? Deus levantou e o inferno perdeu. Louvado seja o nome de Jesus. E Davi livrou os moradores de Keila.
Keila. Pronto. É para isso que ele se levantou. Foi e livrou os moradores de Keila. E eu termino a mensagem. Por quê? Se você continuar a leitura, Davi foi lá, livrou os moradores de Keila, e ao invés de ele voltar para o esconderijo dele, ele quis se acomodar em Keila. Aí ele pegou e começou a morar lá em Keila, e ficou uma temporada lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que a notícia chegou até Saul. E quando Saul ficou sabendo que ele estava morando lá em Keila, rodeou a cidade para poder pegar Davi lá dentro. O que significa isso? Não era para ele morar em Keila. Ele não pediu casa em Keila. Não era para ele estacionar em Keila. A mesma coisa é com você. Você é uma luta diária, uma batalha diária, uma vitória diária. Não vai poder se acomodar na vitória que você está recebendo agora. Não é para você se acomodar. É para você continuar pelejando. Continua levantando a cabeça. Continua levantando cedo. Continua dormindo tarde. Continua orando. Continua contribuindo. Continua vindo num culto de sábado como esse, ou de quarta-feira, ou de terça-feira. Continua aos poucos, em nome de Jesus. Davi queria estacionar. Agora eu vou ficar aqui em Keila. Aí o inimigo chegou, meu irmão. Se você parar, o inimigo te alcança. Levanta, pega seus soldados e continua a sua caminhada. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor, com a liberdade do nosso amado irmão. Qual é o nome do querido? William, nosso amado irmão William. Vamos fazer uma oração. Estamos aqui abençoando a sua vida em nome de Jesus, com a palavra, com o Evangelho e com o Espírito Santo. Deus reservou essa palavra para você nessa noite, especialmente para você. Grande é a vitória do Senhor na tua vida, na tua estrada, na tua existência. Foi dito aqui nesta noite: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto às fontes de águas. E aí a Bíblia diz que as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus começou a falar muito fortemente com a gente aqui. Eu recebi a palavra, e eu creio nessa palavra de vitória e de prosperidade em nome do Senhor Jesus. A próxima peleja que você está envolvido agora é uma peleja de vitória. Deus te dará vitória. Você contará o testemunho de vitória e cantará o hino de vitória. Na calamaçura.